Então, acho que esses três pilares devem ter uma grande busca, né? Sim. Vamos colocar em top 3, assim, relacionamento com os pais. Acredita? Não é nem com o cônjuge, é com os pais. O segundo é dinheiro, né? E o pessoal fala, dinheiro é prosperidade, mas aí é diferente, né? Ter prosperidade e ter dinheiro. E o terceiro é saúde, né? Então, são realmente esses três pilares que mais me procuram. E, às vezes, a primeira terapia que eu faço, né? Às vezes a pessoa vem por dinheiro. A primeira terapia que eu faço, a egrégora consegue destravar uns fractais que até reverberem em outras coisas que a pessoa nem estava imaginando, né? Por isso que é importante, como é tudo inconsciente, às vezes é limpo um trauma, né? Que ocasiona algo na vida da pessoa, que é não conseguir dinheiro, mas também reverbera no relacionamento com os pais. Então, a gente tem que entender que uma coisa puxa a outra. E às vezes as pessoas falam, poxa, eu ia pedir a terapia agora de relacionamento, eu nem vou precisar, porque já mudou muita coisa. Então, eu vou pedir de outra coisa. Ou um relacionamento com pai e mãe, ou quer mais dinheiro, quer montar um negócio, eles até perguntar, mas a egrégora pode falar se eu devo montar ou não? É legal para explicar também. A egrégora, ela não vai falar para você faça ou não faça, porque eles não podem interferir no seu livre-arbítrio, né? Eles são, igual você falou, eles são direto e reto, só que eles vão falar com frases para você expandir a sua consciência e, de repente, algumas pitadinhas de coisas que você já estava pensando e eles falam, siga em frente com a sua intuição. É mais ou menos isso, tá? Eles não falam, faz isso, viu? Vai lá, pega vai na empresa, você aluga aquele lugar lá, você monta a sua empresa lá e vai dar certo. Agora, o mais importante, que eu falo para todo mundo, gente, não adianta fazer qualquer tratamento de holístico, nada vai adiantar se vocês não mudarem a consciência. Se a gente não mudar de dentro para fora, entender que a gente faz parte de tudo isso e entender que quando você faz uma terapia, você não pode ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem, aí, dá muito bom. Agora, se vocês não entenderem isso e achar que o problema está no outro, que o problema está no vizinho, que o problema está na tua mãe, no teu pai, e você é perfeito, aí vai ser difícil. Aí é difícil, porque se você não muda a sua energia de dentro para fora, não tem egrégora, né, pai? Que consegue ajustar a energia lá no campo vibracional da pessoa. Porque às vezes as pessoas elas empurram muito, né? Você fez isso, você fez aquilo. Ou então a pessoa fala muito, eu isso, eu aquilo, mas fica num círculo da pessoa ter que se eximir de qualquer responsabilidade, sempre o outro. Julgamento. Não, aconteceu tudo do meu pai, aconteceu tudo isso por conta da minha mãe, aconteceu isso porque tal pessoa fez isso primeiro. Só que muitas vezes dentro de uma relação, você falou, as pessoas não se dão conta, e isso é importante, que eu acredito que deve ser um ponto-chave do teu trabalho, da pessoa se dar conta que ela pode ser aquela pessoa que fala desculpa, perdão, ela pode ser aquela pessoa que fala eu errei, e às vezes um fica esperando do outro e isso se desenrola por 5 vidas, vamos dizer assim. Aí vai ter que voltar tudo de novo. Né? E aí atrasa o quê? Atrasa tudo. Porque se você... tem gente que acha que, não, eu tô certo e eu vou esperar o perdão dele, né? Como você falou. Mas aí atrasa tudo, gente. A gente vai voltar de novo na mesma família, com as mesmas pessoas e vivendo as mesmas coisas, até acertar esse perdão. E o pessoal fala, o perdão liberta, e liberta mesmo, tá? Eu tenho um outro caso que eu falo bastante de perdão, que eu acho lindo esse caso, que tinha uma cliente que ela falou, Thaís, a minha mãe, eu amo a minha mãe, eu faço tudo por ela, e ela fala que ela só reclama de mim, né? Ela só fala que eu a prejudiquei um certo tempo, e começou a falar um monte de coisa que ela não entendia nada, mas ela falava assim,
Mas eu não tô entendendo, porque eu cuido da minha mãe, e a mãe dela já estava ficando senil já, né? E aí foi falando mais coisas que ela não entendia. Ela fala assim, minha mãe falava que eu atraí, mas eu atraí como? Eu nunca atraí minha mãe. E aí a gente fez a terapia com ela. E ela descobriu que em uma vida, eles puxaram também 3 vidas, tá? Dessa minha cliente. E descobriram que em uma das vidas, ela engravidou, mas ela não era casada e era uma época que não podia, né, acontecer isso. E a mãe dela falou, olha, então vamos falar pro seu pai. E ela falou, não vou falar pro meu pai nada, porque meu pai vai me trancar no quarto, nunca mais eu vou sair daquele quarto, e eu decidi que eu vou abortar. E a mãe dela falou, não, você não vai abortar, você vai ficar com o bebê, a gente vai cuidar, mas o seu pai tem que saber, né? E ela ficou com muito medo, e o que ela fez? Ela matou a mãe dela, né, nessa vida. E aí abortou, o pai não ficou sabendo, né, que ela tinha um bebê, a mãe também não, né, depois que ela imagina, nunca imaginou que a filha ia fazer isso com ela, e aí eles nasceram de novo, elas nasceram de novo na outra vida. E nessa vida, o que aconteceu? Essa minha cliente, né, que matou a mãe, ela nasceu com problemas de que ela tinha que ficar na cama, ela não andava, né, ela tinha problema e a mãe dela cuidou a vida inteira dela. Então, o que eu tiro dessas 2 histórias no começo? Que para ter um amor incondicional e perdoar, você tinha que ser a mãe de novo, né? Porque a filha matou você e a gente combina tudo antes de vir, né? Descer aqui na Terra, em qualquer outro lugar que a gente reencarne. Então, acho que elas combinaram, né? Então, você fez isso, para te perdoar, eu vou ter que ser sua mãe de novo e cuidar de você 100%. E foi assim a vida dela, a segunda vida. E a terceira vida, que foi essa aqui, a mãe dela falava tudo isso para ela. Porque você me traiu, porque você é uma egoísta, porque e falava um monte, e ela não entendia. Aí, quando eu fui contar a história para ela, ela falou, puxa, Thaís, minha mãe fala tanta coisa, que tem tudo a ver com essa história. E óbvio que foi emocionante, porque eu estou resumindo aqui, mas a gente conta a história tal, e ela chorava porque ela falava, eu preciso perdoar minha mãe. E a egrégora, no final, eles colocaram uma frase, perdoe a sua mãe, porque é o amor incondicional que a gente tem que ter para a gente entender, para finalizar aquele processo, né? Processo kármico, vamos dizer assim. E a mãe dela, né, já estava velhinha, já com 90 e poucos anos, ela no outro dia foi na casa da mãe dela, e ela falou que a mãe dela, mesmo a mãe dela não sabendo o que estava acontecendo, que a mãe dela estava senil, falou, mãe, eu te perdoo do fundo da minha alma. E chorava, né? E a mãe dela não entendia nada, né? E ela me ligou e falou, Thaís, o perdão realmente fez toda a diferença na minha vida. E o resto da vida dela, financeira, tudo começou a andar por conta desse perdão. Por isso que eu falo, às vezes, é uma coisinha tão simples que a gente não consegue fazer e que liberta destrava todas algumas outras coisas que estavam acabando com a tua vida aqui também. E foi libertador. A mãe dela, né, depois de um mês e meio, veio a falecer. Mas imagina, Rafael, se ela não tivesse feito isso antes da mãe dela desencarnar. Ela ia ter que voltar de novo. E aí que a egrégora ajudou, né? A pessoa a ter consciência e entender que o perdão realmente liberta, e liberta as duas, né? Não só ela, a mãe dela entendendo ou não, mas depois que, com certeza, quando a gente, né, vai lá para outra dimensão, a gente acaba entendendo tudo. Então, foi uma história bem bacana, bem bonita, né? E emocionante, porque para ela fez todo o sentido do mundo e mudou o resto da vida dela. E você falou um negócio sobre mãe, pai, né? Eu acho que isso que você falou é um negócio que cabe uma reflexão muito profunda. O filho, quando nasce, a filha, quando nasce, eles estão chegando isentos, vamos dizer assim. Total. Estão isentos. O pai e a mãe, eles têm a capacidade de transformar um sentimento, claro, gerar um sentimento. Óbvio que questões muito interiores, muito dos registros, podem bater depois de uma certa idade. Mas o fato do pai e da mãe serem acolhedores, responsáveis e honrarem aquela família, né? Que muitas vezes as pessoas falam, mas a Bíblia, isso, aquilo. Mas certos pontos da Bíblia, para os espiritualistas universalistas, não podem também ser tão catedráticos, falarem que a Bíblia é isso, aquilo.
vai olhar certos pontos e ver como faz sentido o lance de honrar a família, de honrar pai, de honrar filho, de respeitar a esposa, respeitar esposo, de ter esses valores. Lógico, tem coisas lá na Bíblia que são complicadas também, mas se a pessoa se ater a esses pontos, já é um lance que melhoraria muito. Por quê? Porque valorizaria ali aquele seio familiar. E não adianta a gente falar, a família é importante porque todo mundo vem de um lugar que poderia ser uma família, né? Vem de um relacionamento. Esse relacionamento sendo bom ou ruim, poderia ter se construído uma família. E aí, nesse momento que você conquista aquela alma, ou você piora a situação, né? Então, exatamente. Aí, dentro dessas modalidades, eu vi que seu site aqui chama Thaís Joia Terapias. Então, você podia falar um pouquinho dessas modalidades que você aplica? Então, a terapias, por quê? O resgate de fractais de alma, né, e vidas passadas, eles cuidam da parte da limpeza dos fractais. E o plus que eu trago, né, que é uma mesa de apometria que eu uso, é a história de vida passada. Então, por enquanto, são essas duas terapias. A de limpar todos esses traumas que geram aqui gatilhos mentais nessa vida, é a parte 1. E a parte 2 é a terapia de vidas passadas, que ela traz consciência quando a pessoa entende que tem aqueles fractais, que a gente mostra quais são os fractais para a pessoa, tá? Para ser limpo. A pessoa entende e realmente vê que aqueles fractais que estão lá estão fazendo sentido exatamente na vida delas, naquele momento, e tem fractais que nem fazem sentido naquele momento, mas na história ela vai entender o porquê tem aquele fractal, né? Então, de medo, de sentimentos, né, pelas pessoas, algum tipo de emoção, até na parte de saúde física, vem, e a pessoa fala, mas eu nunca tive isso, tal, mas aí na história da vida passada, ela entra, né, com esse fractal e tem o entendimento do por que veio tudo aquilo. Porque como a mesa de apometria, eles trazem tudo. Eles trazem coisas dessa vida que estão te, né, atormentando aqui, com gatilhos mentais, e trazem as coisas da outra vida que ocasionaram aquela história da vida passada para dar consciência para a pessoa. Então, são essas duas vertentes aí. E aí, essas duas vertentes, dá para se cavar, né, buscar muitas coisas. As pessoas já estão chegando aqui, pessoal, eu vou ler os comentários daqui a pouco, mas gratidão por vocês estarem aqui, eu vou ler, sabem que aqui a característica é a gente poder interagir com vocês, com os membros do canal, então reforcem essa egrégora, coloquem palavras positivas, coloquem perguntas também, muitas vezes a sua pergunta, ela pode resolver uma dúvida de alguém que está inibido de perguntar, então coloca aqui suas questões, seus exemplos e também suas participações. Então, às vezes a pessoa tem um problema de saúde inexplicável e lida muito bem com isso, como a gente pode ver, assim, muitos casos motivacionais, né? E às vezes a pessoa tem um calo no dedinho e acabou a vida dela. E esse aspecto emocional também pode ser alguma consequência de repente, ter tido uma vida mais rica, mais fácil numa outra existência, agora qualquer probleminha faz a pessoa acabar, se enterrar? Então, tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver com o que ela passou na outra vida e ela traz para essa. Então, se ela foi uma pessoa mais mimada, ela pode não ter o dinheiro que ela tinha na outra vida, mas ela vai continuar com o mesmo padrão. E às vezes atrapalha, porque ela está no momento que não dá para ser daquele jeito, né? E a pessoa tem que entender que aquilo lá, ela vai ter que mudar, ela vai ter que mudar de dentro para fora, como eu falo, né? A gente tem que entender o que está ocasionando, às vezes, até um sofrimento. A gente acha, às vezes, que é pequeno, Fael, mas para a pessoa é grande, né? Então, é isso que eu falo. Quando eu faço a terapia com as pessoas, é sem julgamento, porque às vezes a pessoa fala, eu estou sofrendo por uma unha encravada, vamos dizer assim. Mas que para mim tá tudo bem, mas para ela, às vezes, é coisa da vida passada dela que aconteceu alguma coisa. Olá, eu sou a Thaís Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios?
Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.